Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui no nosso canal. E aqui nós respondemos questionamentos voltados para a Bíblia, para a teologia. Nós também desenvolvemos alguns vídeos apologéticos onde nós defendemos a nossa fé dos ataques que são feitos pelos inimigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Na realidade, não sou eu quem vou fazer. Eu tenho um amigo muito especial chamado Felipe Dávila. E ele tem desenvolvido uma série de vídeos muitíssimo interessantes sobre o dom profético na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E muito me alegrou ver o canal dele, não somente pela qualidade do material que ele apresenta, a profundidade do material que ele apresenta, mas pelo fato dele não ser um pastor. Mas por que isso me deixa assim feliz? Me deixa feliz pela simples razão de que eu percebi, na realidade eu apenas reafirmei essa constatação de que não é necessário você ser um teólogo, um pastor adventista para você defender aquilo que você acredita. Se você for um estudioso, se você se aprofundar no conteúdo doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você vai ter as mesmas crenças que um pastor tem. E aí cai por terra aquela hipótese que alguns críticos têm levantado de que ele está defendendo Ellen White porque ele é pago pela igreja, então ele é funcionário da igreja. Esse daqui defende porque não sabe de nada, esse daqui não entende de nada, esse aqui é ignorante, então ele está defendendo. Não, há pessoas inteligentes, formadas, que estudam e compreendem um assunto e apresentam. Então, assim, eu quando apresento em meus vídeos aqui materiais sobre Ellen White ou sobre a nossa fé, não é porque eu sou pago pela instituição. Eu conheço muitos ex-pastores adventistas, pessoas que não estão mais na obra por diversas razões, que mantêm a sua fé, que mantêm as suas crenças e não são pagos pela obra. E não são pessoas ignorantes, são pessoas que conhecem, são pessoas que realmente se aprofundaram no assunto e por uma razão ou outra não estão mais servindo na obra. Então, esse vídeo ele é muito especial. Eu vou pelo menos colocar uns 2 vídeos desse canal, mas antes de você assistir, eu queria te fazer um pedido muito especial. Dá uma pausa nesse vídeo, dá uma pausa nele, clica no link da descrição e se inscreve lá no canal do Felipe Dávila. Você vai perceber que ele tem vídeos assim fantásticos, uma qualidade extrema, um material assim a gente vê que ele fez uma boa pesquisa, uma qualidade visual muito boa. Então eu recomendo enfaticamente esse canal e eu queria ver esse canal crescer bastante. Então se você me segue aqui no canal Fala Sério Pastor, dá uma pausa nesse vídeo, dá uma pausa para você ajudar esse amigo, porque críticos, eu vejo que tem gente que espalha vídeos à vontade. Olha o que esse rapaz falou da Igreja Adventista. E às vezes quando tem uma coisa boa, a gente vê, mas não se inscreve, não deixa ali um like para dar aquele engajamento no vídeo. Então deixa eu lhe fazer esse pedido. Antes de você continuar aqui, dá uma pausa, vai lá, segue esse nosso amigo, compartilha o vídeo dele e depois você volta aqui para assistir o resto do vídeo, tá bom? Eu vou deixar o vídeo do Felipe Dávila, onde ele vai falar sobre as falácias que são ditas, por exemplo, acerca de Ellen White, e pessoas disseram assim, mas Ellen White não tinha visões, na verdade ela tinha ataques epiléticos, ela tinha epilepsia mesmo? Então vamos ver no vídeo de hoje a resposta que o Felipe Dávila dá. É uma resposta muito interessante, bem pesquisada, e são vídeos curtos. Você vai perceber que não precisa fazer um vídeo de, 3 horas para você falar o óbvio, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever lá no canal do Felipe e que Deus abençoe você. Por muitas vezes os profetas de Deus foram taxados de loucos, fanáticos e até mesmo como servos de Satanás. Tais acusações vinham de pessoas que se diziam céticas ou mesmo por religiosos que mantinham inclusive certa proximidade com esses profetas. Nesse contexto, nem mesmo Jesus Cristo esteve livre de ser vítima desse tipo de falácia.
Hoje iremos abordar como Ellen White também esteve exposta a esses ataques e como isso mais uma vez a caracteriza como uma profetisa verdadeira aos moldes dos profetas bíblicos. A vida de Ellen White foi marcada por mais de 2.000 visões e podemos resumir o seu estado físico da seguinte maneira. Ela ficava inconsciente, embora sua musculatura estivesse rígida e os seus gestos eram extremamente graciosos, singelos e suaves, sempre mantendo a sua feminilidade. Porém, ninguém os conseguia impedir. Ela também não respirava, que foi comprovado diversas vezes em diversas formas. Se analisarmos o estado físico dos profetas bíblicos, não vemos algo diferente disso. Daniel, por exemplo, fala do seu estado físico no capítulo 10 do seu livro, descrevendo que somente ele tinha a compreensão do evento da visão, que ele também perdeu os sentidos, acabou ficando pálido, sem forças, até mesmo desfalecido. Zacarias, pai de João Batista, por exemplo, também ficou por meses absolutamente mudo. Já o apóstolo João descreve o seguinte em Apocalipse 1,17: Eu, porém, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele o pôs sobre mim à sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1,17. Muitos esquecem que os profetas são pessoas normais em termos físicos e mentais também. Quando um profeta tem uma visão, é natural que o seu corpo e a sua mente reajam de maneira anormal. No entanto, isso não significa automaticamente que eles estivessem ou estejam doentes mentalmente. Alguns acabam acusando profetas como Ellen White de possuírem doenças mentais, psíquicas, por causa desses comportamentos incomuns durante as suas visões. A pergunta principal é: como deveria ser o comportamento de um profeta durante uma visão? Pode ser difícil de entender, porque não existe um padrão claro. Se um profeta parecesse confuso ou alheio a uma visão, alguém cético poderia facilmente compará-lo a uma pessoa com alguma doença mental. Da mesma forma, se o profeta parecesse triste, mas ainda ciente do que está acontecendo ao redor, alguém poderia ainda assim encontrar paralelos em doenças mentais e acusar o tal profeta. Isso se aplica a outras características como rigidez, palidez, olhos abertos ou fechados, fala ou silêncio durante a visão e assim por diante. Em todos esses casos, alguém poderia encontrar semelhanças com doenças mentais já existentes, pois o profeta está numa condição de anormalidade em relação ao seu cotidiano. O ponto é que nunca é normal o estado de visão de um profeta, e isso facilita a falsa percepção de que o profeta possua alguma doença. Porém, isso vai contra o princípio básico da ciência, pois coloca o efeito no lugar da causa. Alguns dos fenômenos físicos nas visões dos profetas da Bíblia são muito semelhantes aos que ocorreram no contexto de Ellen White. Nos tempos dos profetas do Antigo Testamento, alguns eventos físicos incomuns acompanhavam as suas visões. Alguns críticos da Bíblia podem tentar, inclusive, explicar esses eventos como sintomas de doenças mentais, psicológicas, por exemplo. Alguns céticos, inclusive, dizem que a experiência de Paulo na estrada em caminho a Damasco foi um ataque epilético, por exemplo. Existem muitas tentativas de explicação para esses eventos, especialmente daqueles que não acreditam no sobrenatural. Muitos alegam que o fato de Ellen White ter sofrido uma lesão no rosto quando ainda era uma criança pode sim ter provocado nela o desenvolvimento de epilepsia. Mas vamos aos fatos acerca dessa questão. Primeiro, afirmações como essas atualmente, perante todo o desenvolvimento científico, são vistas quase como uma ignorância ou má fé. Os dados mostram que menos de 5% de doenças mentais possuem origem em alguma lesão na cabeça, o que não foi o caso de Ellen White, pois a sua lesão foi no rosto. Veja o trecho desse artigo.
A opinião popularmente acolhida de que ferimentos na cabeça são uma causa frequente de transtornos mentais é claramente um equívoco. As internações em unidades hospitalares por distúrbios mentais considerados como psicoses traumáticas, ou seja, lesões, no sentido correto do termo, não chegam a 1%. Ataques epiléticos não tratados geram consequências graves e, em muitos casos, irreparáveis. Ellen White teve em torno de 2.000 visões durante 70 anos. Se fosse um caso de epilepsia não tratada, dificilmente ela teria produzido tudo o que produziu. Dificilmente ela teria sobrevivido, inclusive. Em junho de 1869, o médico ex-adventista que supostamente era visto como chefe do sanatório adventista de Battle Creek, ele escreveu uma carta comentando diagnosticar em Ellen White os mesmos sintomas de algum distúrbio mental. O fato é que William Herschel, no caso esse médico em questão, nunca foi chefe do sanatório de Battle Creek e inclusive havia recebido uma negativa de Ellen White acerca de seu comportamento ainda antes dele escrever a carta. O sanatório foi inaugurado em 1866 e a sua carta foi escrita em 1869. Durante esse tempo, ele sequer teve contato com Ellen White, visto que ela estava o tempo todo cuidando do seu esposo que havia sofrido um derrame. O sanatório ficava a mais de 100 quilômetros de distância da sua casa, que na época, devido ao contexto dos meios de locomoção serem ainda bem antigos, não existiam carros como hoje, era muito difícil de se locomover em longas distâncias. Literalmente não existe nenhuma evidência sequer de que Ellen White se submeteu a alguma consulta nesse sentido durante essa época. Mas, sobretudo, isso algo nos surpreende. Veja a menção do Dr. Herschel em 1871, dirigida aos prezados irmão e irmã White, na qual ele se arrepende da sua obstinação em rejeitar o testemunho dela. Citamos duas frases. Veja: se eu tivesse dado ouvidos à sua reprovação e conselho, teria evitado muita tristeza e grande perda. O espaço não me permite especificar, mas espero no futuro desfazer, tanto quanto possível, todas as coisas erradas que eu possa ter feito. Mais uma vez eu questiono aqui, como que alguém com epilepsia, sem tratamento, em um caso grave, por mais de 70 anos, tendo convulsões, conseguiria ser uma das autoras mais traduzidas da história, uma das 100 personalidades dos Estados Unidos, sendo esse o país mais influente do mundo, sendo também fundadora de instituições centenárias e internacionais, escritora, líder pública, espiritual. Eu acredito que é muita ginástica mental querer atribuir a Ellen White um déficit mental para justificar as suas visões e tentar desacreditá-la. Fairfield foi outro médico do sanatório de Battle Creek e ele alegou que Ellen White tinha sintomas de epilepsia. O curioso é que ele se formou em 1878 e somente escreveu a carta acusando Ellen White em 1887. Durante esses 9 anos ele não teve contato com Ellen White, pois ela passou em média 8 semanas por ano em Battle Creek e na maior parte do tempo confinada e escrevendo. Com qual base ele diagnosticou ela? Além do mais, ele também abriu uma instituição de saúde concorrente ao sanatório adventista. Obviamente, para ele seria bem lucrativo se as pessoas vissem com maus olhos o sanatório de Battle Creek. Em resumo, vemos que Fairfield saiu da faculdade de medicina em 1878. Como médico, nunca observou Ellen White em visão e, na realidade, ele teve poucas oportunidades até mesmo para vê-la. Além disso, foi criador de uma instituição médica rival e não é de estranhar que as suas críticas se dirigissem a quem patrocinasse o sanatório de Battle Creek, com o qual ele concorria. Desse modo, Fairfield não demonstra nenhuma isenção necessária para testemunhar sobre o caso. Então, até agora, todos os casos que vimos eram de pessoas que haviam sido reprovadas por Ellen White em alguma conduta ou não haviam tido contato algum com ela, sequer falaram com ela. Em ambos os casos mostram que não há isenção nenhuma dos relatos na colocação dos críticos. São relatos parciais, destituídos de coerência contextual com o período relatado.
Essa temática continuará no próximo vídeo com mais relatos sendo refutados um por um, mostrando com clareza e racionalidade a ação do Espírito de profecia em seus profetas. Se esse vídeo acrescentou algo e algum conhecimento a você, compartilhe para que mais pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Que Deus abençoe a sua família e você.